Então, pessoal, a gente vai fazer agora a nossa revisão. Eu sei que a gente falou sobre muitas coisas, só que a gente tem que manter o foco nos principais conceitos que foram trabalhados na nossa aula. Então, vamos agora lá para a segunda parte da aula 40.2. Nós estamos falando sobre proteínas, né? E dentro das proteínas nós temos que entender sobre a presença dos aminoácidos. Nos aminoácidos necessários à formação das proteínas, o grupo funcional amina se encontra no carbono vizinho à carboxila. Tal carbono é designado pelos químicos como carbono alfa. Os aminoácidos, eles são monômeros que dão origem às proteínas, que são polímeros naturais. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a representação de um aminoácido e nos aminoácidos nós sempre vamos ter o carbono alfa. Se você for olhar, ele é vizinho ao grupo carboxila. E a esse carbono alfa nós sempre teremos a ligação do grupo amino ou amina. O grupo R, gente, ele pode ser diversificado, ele vai variar de um aminoácido para o outro. Então, ele não é fixo. Quem é fixo e não vai mudar? O grupo carboxila, né, o grupo carboxílico e a amina. E aí, quando nós tivermos a interação entre dois aminoácidos, nós temos o que nós chamamos de ligação peptídica, né? É a ligação que se estabelece quando ocorre a reação entre dois aminoácidos. O grupo amina de um aminoácido vai se ligar com o grupo carboxila do outro aminoácido. Nós vamos ter a interação de dois aminoácidos e essa parte do grupo carboxila aqui do primeiro vai se ligar com o hidrogênio que está ligado ao grupo amina do nosso segundo aminoácidos. Isso vai gerar um produto novo, uma substância nova, formada a partir dessa junção e da eliminação de água. Aqui nós temos a formação do grupo funcional amida. E a ligação peptídica, ela é justamente a ligação que foi formada entre o carbono e o nitrogênio. Quando a gente tem a saída desses dois elementos aqui, ó, hidroxila e hidrogênio, o carbono se liga ao nitrogênio aqui do nosso grupo amina. Quando eles se ligam, eles dão origem à ligação peptídica e ao nosso grupo funcional amida. Como é que é a formação das proteínas? Bom, as moléculas resultantes da união de aminoácido são genericamente denominadas peptídicos. Um dipeptídico resulta da união de dois aminoácidos. Um tripeptídico vai resultar da união de 3 aminoácidos. E um polipeptídico vai resultar da união de vários aminoácidos. Esse polipeptídico, né, os grandes polipeptídicos presentes na natureza, eles são denominados proteínas e constituem a mais variada classe das moléculas naturais, desempenhando diversas funções nos seres vivos. Então, aqui a gente tem que as proteínas, né, elas vão estar ali agindo no corpo humano, apresentando diversas funções. E nós temos que lembrar, gente, que na formação de todas as proteínas que existem, nós temos a presença de 20 aminoácidos apenas. Só que esses 20 aminoácidos, eles vão se ligar uns aos outros e dar origem a diversas proteínas. Uma infinita quantidade de proteínas. Apenas esses 20. E desses 20, alguns deles não são sintetizados pelo nosso organismo e são ditos como aminoácidos essenciais. No mais, quero saber o que vocês conseguiram entender a partir desse conteúdo na atividade de sala, viu? Eu vou aqui esperar
Vocês vão fazer e depois a gente volta para fazer a correção juntos. Sucesso! E aí, o que vocês acharam das atividades? Gostar, dificilmente gosta, né? Aluno não gosta de fazer atividade, aluno não gosta de fazer prova, mas é essencial para a gente poder ter uma média de como está o conhecimento, o entendimento de vocês em cima dos nossos conteúdos. Lembrando, professora, não entendi, vou resolver já já. E se ainda assim você não entender, pode estar entrando em contato com o seu professor, pede para ele mandar para a gente a sua dúvida, que a gente vai dar um retorno para você assim que possível, tá bom? Então vamos lá para o nosso Tirando Dúvidas. Como questão número 1, nós temos uma questão de vestibular que diz o seguinte: a estrutura primária das proteínas é formada pela polimerização de sequências definidas de aminoácidos, conforme representada pela equação. Então, nós temos aqui a representação de uma equação, onde N significa um número grande, né, de moléculas que vão, ali no caso de aminoácidos, que vão interagir para dar origem a uma proteína, né? Observem bem o esquema. Vamos à pergunta. Essa estrutura primária é mantida unida por, aí vem, ligações iônicas, ligações covalentes, ligações de Van der Waals ou ligações de hidrogênio. Ele está falando, pessoal, não é da ligação peptídica em si. Ele está falando das ligações que mantêm toda a estrutura unida dessa estrutura primária aqui que está representada. Que tipo de ligação, de interação está ocorrendo aqui? Se a gente for observar, são ligações covalentes. E a gente pode debater um pouquinho sobre isso. Por que são ligações covalentes? Quando a gente olha a estrutura, observem, nós temos aqui ligações ocorrendo entre carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. E todos esses elementos aqui, eles não têm uma tendência de estar perdendo elétrons e nem características de estar ganhando dentro dessas ligações elétricas. Eles vão fazer o quê? Eles vão compartilhar. É o tipo de ligação onde eles compartilham os elétrons da sua valência. Nas ligações iônicas, o que nós temos? Nós temos a doação, né? Um perde e o outro ganha. Normalmente as ligações covalentes ocorrem entre um não metal e um metal, justamente pelas suas características. Um é muito eletronegativo, e o outro é muito eletropositivo. E aí a gente tem esse caráter. Quando a gente fala de Van der Waals ou ligações de hidrogênio, a ligação de hidrogênio até iria. Mas aqui a gente fala de interação, né? Então, ela não seria a nossa resposta correta, porque a gente tem, são forças intermoleculares, as forças intermoleculares das ligações de Van der Waals que deixariam ali, digamos assim, a possibilidade da existência das ligações covalentes, tá? Que é a nossa resposta correta. Ó, a ligação que prende os átomos dentro de uma molécula é ligação covalente. As forças gravitacionais, elas também existem, mas podemos desprezá-las por serem muito menores que as forças elétricas. Essas forças podem ser divididas em dois tipos, forças de Van der Waals e ligação de hidrogênio. Então, nesse caso aqui, se a pergunta fosse, digamos, quais as forças que mantêm a estrutura ligada, você poderia colocar Van der Waals. Força, sim, sem dúvida, seria de Van der Waals. Só que aqui ele está pedindo
ele pede ali se essa estrutura primária é unida por... E aí, se for pegar essa definição de só, o que está mantendo unido? Aí nós temos que são as ligações covalentes. Tranquilo? Questão número 2. Essa questão aqui é interessante. O grupo amino de uma molécula de aminoácido pode reagir com o grupo carboxila de outra molécula de aminoácido, igual ou diferente, formando um peptídeo com eliminação de água, como exemplificado para a glicina. Então, nós temos aqui, ó, glicina reagindo com glicina, onde nós teremos a eliminação de água e a formação de um peptídeo. Tranquilo? E aí vem a pergunta. Analogicamente, de uma mistura equimolar de glicina e L-alanina, poderão resultar peptídeos diferentes entre si, cujo número máximo será... E aí ele quer saber quantos peptídeos podem resultar se eu pegar a L-alanina e reagir com a glicina. Quantos peptídeos, né, que são a formação por 2 aminoácidos, serão possíveis? E aqui, pessoal, serão 4. Aí você pergunta, 4, professora? Mas quando reagir não vai formar só um produto? Mas o modo como pode reagir vai formar produtos diferentes. É como se você tivesse, vamos imaginar esses aminoácidos dentro de um copo. Você tem várias L-alanina e várias glicinas ali dentro. Eles vão interagir, inevitavelmente vão interagir. Só que, dependendo do modo como eles interagem, eu tenho um produto diferente. Quer ver um exemplo? Digamos que, na reação, quem está aqui na frente, no início, seja a L-alanina. Vai se ligar à glicina. A ordem como a ligação ocorre vai gerar um produto. Se for o inverso, for a glicina ligando-se à L-alanina, essa ordem já cria um produto diferente. Então, aqui eu já tenho 2 possibilidades, certo? Outras possibilidades é lá dentro, a glicina se ligar com outra glicina. E a outra possibilidade, a L-alanina, se ligar com outra L-alanina. Então, nós temos 4 dipeptídeos possíveis. 2 desses pela ordem que vai ocorrer a ligação, glicina primeiro, L-alanina depois se juntam. O outro seria L-alanina depois a glicina se juntam, são 2 produtos diferentes. E os outros 2 seriam pela interação de compostos L-alanina com L-alanina e a glicina com a glicina. Por isso que a resposta é que são 4 peptídeos possíveis. Tranquilo? Conseguiram entender? Então, a resposta correta para a gente aí foi a alternativa C. Olha só como é que pode acontecer. A gente já tem a reação que ocorre entre a glicina e a glicina. E além dessa reação, a gente pode ter alalina com alalina, glicina mais alalina e alalina mais glicina. Então, nós temos 4 possibilidades. Questão número 3, se liga no Enem. Na questão número 3, nós temos o seguinte. O milho verde, recém-colhido, tem um sabor adocicado. Já o milho verde comprado na feira, 1 ou 2 dias depois de colhido, não é mais tão doce, pois cerca de 50% dos carboidratos responsáveis pelo sabor adocicado são convertidos em amido nas primeiras 24 horas. Desculpa. Para preservar o sabor do milho verde, pode-se usar o seguinte procedimento, em 3 etapas. Primeiro, descascar e mergulhar as espigas
em água fervente por alguns minutos, resfriá-las em água corrente e conservá-las na geladeira. Aí vem a preservação do sabor original do milho verde pelo procedimento descrito pode ser explicada pelo seguinte procedimento. E ele quer que você marque, dentre as alternativas, qual está representando o que ocorreu durante esse procedimento para que nós tenhamos a conservação do sabor adocicado do nosso milho verde. E aí você já leu as questões com calma, né? A gente viu lá, na letra A, ele fala: o choque térmico converte as proteínas do milho em amido até a saturação. Este ocupa o lugar do amido que seria formado espontaneamente. Letra B. A água fervente e o resfriamento impermeabilizam a casca dos grãos de milho, impedindo a difusão do oxigênio e a oxidação da glicose. C. As enzimas responsáveis pela conversão desses carboidratos em amidos são desnaturadas pelo tratamento com água quente. D. Micro-organismos que, ao retirarem nutrientes dos grãos, convertem esses carboidratos em amidos, são destruídos pelo aquecimento. E a letra E. O aquecimento desidrata os grãos de milho, alterando o meio de dissolução, onde ocorreria espontaneamente a transformação desses carboidratos em amidos. Gente, dentre essas alternativas, a nossa resposta correta vai ser a letra C. As enzimas responsáveis pela conversão desses carboidratos em amidos são desnaturadas pelo tratamento com água. É uma das maneiras que é utilizado para preservar o sabor e até mesmo para preservar, digamos assim, para prolongar o tempo de vida útil desse alimento. Então, a nossa alternativa correta é a letra C. E aí nós temos aqui o comentário. Ocorre durante o processo uma desnaturação da enzima que converte o açúcar em amido. Logo, a alternativa correta é a letra D, a única que fala da desnaturação. E aí, a gente vai encerrando aqui a nossa aulinha de hoje. Lembrando que a gente tem mais aula pela frente. Vocês já começam a se organizar para a nossa avaliação. Tá chegando, daqui a pouco tá batendo na porta e é muito importante você estar preparado e não deixar para estudar na última hora, tá, gente? Então, beijão para vocês e até a nossa próxima aula.